Questão 141. As amigas Alice e Bianca estão entre as 6 pessoas classificadas em um concurso e esperam a entrevista com a banca examinadora. Os classificados receberão aleatoriamente números de 1 a 6, que determinarão a ordem em que eles serão entrevistados. A probabilidade de que Alice e Bianca fiquem vizinhas nessa fila. São 6 pessoas que serão organizadas em uma fila com numerados de 1 a 6, vou formar uma fila, para serem entrevistadas. Então, ao formar essa fila, a ordem das pessoas na fila importa. Quem é a primeira pessoa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Serão numeradas aí de 1 a 6. Então, para determinar o total de possíveis maneiras de organizar essa fila, eu posso fazer princípio fundamental da contagem, que é fazer 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou, da mesma forma, equivalentemente, fazer o fatorial de 6, porque são 6 pessoas que vão permutar livremente aí entre si. Então, para saber o total de possibilidades, o total de maneiras de organizar essa fila, é 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 720 maneiras diferentes de organizar as 6 pessoas nessa fila. A questão quer saber a probabilidade de que Alice e Bianca fiquem vizinhas nessa fila. Ficar vizinhas significa ficarem juntas nessa fila. E qual é a dica que eu dei sobre isso de ficarem juntas? Contar como uma coisa só. Contar como um só. Essa é a dica quando falam em ficar juntos, ficarem vizinhos. Então, em vez de contar aí 6 pessoas na fila, eu conto a Alice e a Bianca juntas, coladas, e outras 4 pessoas, que podem trocar de lugar ocupando qualquer posição na fila. Então, sempre que fala juntos, eu vou contar a Alice e a Bianca como uma coisa só. E além delas, restam 4 pessoas que podem trocar de posição. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Isso é 5 fatorial. Ou seja, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 120. Respira. Porque o enunciado fala que a Alice e a Bianca têm que ficar juntas na fila, vizinhas. Mas isso em qualquer ordem. Não diz que a Alice tem que vir na frente da Bianca ou o contrário. Fala simplesmente que elas fiquem vizinhas. Então, por exemplo, a Alice na posição 1 e a Bianca na posição 2, elas estão vizinhas. A Alice na posição 2 e a Bianca na posição 1, elas também estão vizinhas. 4 e 5, a Bianca na posição 5, a Alice na posição 4. Ou o contrário, elas também estão vizinhas. Então, quer dizer que Alice e Bianca ainda podem trocar de lugar entre si. Por isso, eu vou fazer aqui vezes 2. Quer dizer que tem 240 maneiras diferentes de formar essa fila, sendo a Alice e a Bianca vizinhas na fila. 240 maneiras diferentes. Num total de quanto? De 720. Então, a probabilidade é o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Ou seja, o número de resultados que me interessam, 240, pelo total de possibilidades, 720. Dá para simplificar aqui, então, 1 em 3. A probabilidade da Alice e a Bianca ficarem vizinhas, então, é 1 em 3. A alternativa B é a correta aqui nessa questão.